Olá, bom dia, 8º ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Vou gravar essa aula para vocês com a correção dos exercícios e a explicação da matéria, do uso dos porquês, do seu livro 2, da página 99 a 103, tá? Então, vamos lá? Pega seu livro, pega seu material, se organiza aí direitinho, tá bom? O livro 2, tá? Pra gente juntos, né? Vamos fazer a leitura dos textos, vamos também fazer os exercícios, tá? Então vamos lá? Tá vendo que eu tô de casaco, né? Eu tô com frio. Aqui tá frio. Não sei aí. Então vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui. Logo na página 99, abre aí. Dá um tempinho aí para você se organizar. Lá na página 99. Foi? Beber água. Vamos então? Olha só. Essa introdução inicial que eu coloquei aí, ela também está no seu livro, né? Você já deve ter notado que podemos escrever os porquês de várias maneiras, não é mesmo? Tem porquê junto, tem porquê separado, né? Tem porquê com acento, tem porquê sem acento. O texto a seguir, então, é um trecho do mito de Hércules, um semideus muito conhecido por sua inteligência, força física e bravura. Aí, nesse trecho, Hércules, influenciado pela deusa Hera, ele enlouquece e pratica uma ação terrível. Vamos ler? Então, olha só, página 99, tá? Eu vou sair daqui para não atrapalhar você. Você acompanha aí comigo, porque a partir desse texto a gente vai fazer as nossas atividades, ok? No seu livro, na página 99, o texto começa assim. O que você tem, meu esposo? Parece tão mudado. O marido encarou-a com os olhos de animal e saiu. Desconcertada, a mulher dirigiu-se à ama de confiança. Você sabe se meu marido sofreu alguma contrariedade? Não, senhora. Não sei de nada que possa ter provocado essa mudança. Ele parecia ter ódio nos olhos. Infelizmente, a esposa adivinhara. Hércules havia enlouquecido e logo ela teria a prova disso. Naquela noite, esperou inutilmente, porque ele voltou tarde. Entrou agitado, não dormiu e saiu muito cedo. Não queria ver ninguém. E o pior ainda estava por acontecer. Quando a esposa retornou de seu passeio matinal à praia, encontrou a tragédia feita. Meu Deus, o que é isso? Diga, ama, quem fez isso? Meus filhos queridos, quem fez isso? A velha ama chorava junto dos corpos das crianças mortas. Demorou a levantar a cabeça, porém os lábios tremiam muito e a boca nada dizia. Diga, diga, quem fez isso? Pedia a mãe desesperada, diante dos corpos dos filhos. Então a velha, com o rosto enrugado pela idade avançada e molhado de lágrimas, revelou. Senhora, o autor dessa desgraça foi o seu marido. Foi ele, senhora. Hércules? O que você está dizendo? Ele amava os filhos. Acaso ficou louca? Não, senhora. Quem enlouqueceu foi ele. Velha louca, cala a boca. Foi ele, senhora. Seu marido enlouqueceu. E assim, né, um trecho, então, da história aí de Hércules, tá? Na página 100, vamos lá? Me acompanha aí? Então, aqui a gente tem o trecho, né, que conta a história. Os dois aí, ó. Bom, o trecho lido. Que ação terrível foi realizada por Hércules? Pessoal, escreve aí. Qual foi essa ação? Essa triste ação? Essa infeliz ação?
ele matou os próprios filhos, né? E aí, gente, faça uma pesquisa, né? Já que você tá aí em casa, tem como pesquisar pela internet. Pesquisa a história de Hércules, tá? Que você vai compreendê-la todinha. Aí só tem um trecho da história no livro, né? Então, olha só. Na questão 2, releia o trecho seguinte, observando a palavra destacada. Naquela noite, esperou inutilmente, porque ele voltou tarde. Observe que o porquê está em negrito. E ele está grafado junto, né? O por está junto do que? Como uma única grafia, tá? Então, olha só. Vamos, então, compreender a função do que, ou melhor, do porquê junto, né? Na letra A, com que função a palavra em destaque foi utilizada na oração? Para introduzir uma explicação à anterior. Se você voltar aqui, ó, quando ela diz porque ele voltou tarde, ela está explicando, né? Ou o narrador aí está explicando, tá vendo? O porquê dela ter esperado inutilmente. Não adiantou nada ficar esperando. Ué, mas por quê? Porque ele voltou tarde, entendeu? Então aqui há uma introdução, né, de uma explicação referente à oração anterior. Qual é a oração anterior? Essa aqui, ó. Esperou inutilmente. Lembrando que oração tem que ter verbo e esperar é um verbo, tá vendo? Então ela se torna uma oração, tá? Então aí o xizinho que você vai marcar é na primeira alternativa da letra A. Tá certo? Aí na letra B tem uma outra pergunta. Das expressões a seguir, qual poderia substituir a forma porque? Esse mesmo porque aqui, ó, junto, né? Então, qual seria aí a forma que poderia substituir esse porquê sem modificar o sentido, gente? Letra B da número 2, tá? Seria por qual motivo? Seria o quando? Seria o pois ou seria o embora? O pois, né? Olha aqui. O pois é aquele que a gente consegue substituir sem alterar o sentido, ok? Observe aí a explicação que também está no seu livro, logo abaixo desse exercício. E diz assim, ó. A forma porque grafada em apenas uma palavra e sem acento, ela tem a função de estabelecer uma relação de explicação. Foi como no exercício anterior, né? Vem explicando sempre algo que já foi dito, ok? Uma oração anterior, tá? Tanto é que você usa esse porquê junto também nas respostas. Se alguém te faz uma pergunta, ao escrever a resposta dela, você responde com o porquê junto. Ou seja, iniciando aí a explicação, a sua resposta, tá? Esse porquê junto também pode ser substituído, ó, pelo pois, tá? Quando for uma relação de explicação, ou pode ser substituído por uma vez que, ou já que, quando houver a relação de causa, ok? Então, fique atento aí nas construções, né? Porque aí você pode substituir sem que mude o sentido, tá legal? Lá na página 100, aliás, ainda, né, estamos nela, no exercício 3, tem um texto, né? Por que se usa a aliança de casamento na mão esquerda, você sabe dizer? Porque se usa a aliança de casamento na mão esquerda? É uma pergunta. E se é uma pergunta, observe como o porquê foi escrito logo no título deste texto. Junto ou separado, pessoal? Olha lá. Separado, né? Porque justamente é uma pergunta, tá? Então, numa interrogativa em que você inicia, né, escrevendo, grafando aí o porquê, ele deve então estar separado, porque você está fazendo justamente uma pergunta, ok?
Na resposta você põe o porquê junto, mas na pergunta o porquê é separado, tá? Então vamos ler o texto da página 100. Acompanha aí comigo porque eu não coloquei o texto aqui no slide, tá? Mas você tem aí o texto, inclusive, ó, eu posso até tentar colocar ele aqui para você. Ó, esse texto aqui da página 100. Só não sei se vai ficar aqui, acho que assim melhora, né? Esse texto, tá? Que nós estamos falando, ó. Por que se usa aliança de casamento na mão esquerda, ok? Vamos lá fazer a leitura dele? Então, olha só, acompanha aí comigo. A criação do anel de casamento vem dos egípcios e aconteceu há cerca de 5.000 anos. A estrutura do objeto, circular, sem um começo e sem um fim, indicava a eternidade da união matrimonial. Não havia dentre os egípcios uma regra sobre em qual das duas mãos o anel deveria ser colocado. A importância de se perpetuar as relações matrimoniais entre duas pessoas com o anel na mão esquerda é herança grega e surgiu cerca de 2.000 anos mais tarde. Na Grécia, acreditava-se que no dedo esquerdo havia uma veia que tinha uma ligação direta com o coração, o que por si só carregava um simbolismo claro. Mas a tradição foi além. Mais ou menos na mesma época, os gregos começaram a descobrir o magnetismo. Por isso, os anéis passaram a ser feitos com ímãs, pois assim a tal veia seria atraída para o anel e os dois corações seriam unidos eternamente. A tradição se manteve entre os romanos e a igreja acabou então perpetuando aí esse conhecimento, né? Essa informação, tá? Legal, né? Muito bem. Então, na página 101, e agora eu volto com o nosso slide, tá? Nós temos aí, ó, que tipo de frase é utilizada no título? Uma frase, obviamente, né, gente? Interrogativa, tá? E que posição a forma porquê, separada, tá vendo? Ela ocupa na frase início, meio ou fim. No início, né? Lógico, você está fazendo uma pergunta, então ela está separada no início da pergunta, ok? Na página 101, acompanha comigo essa leitura aí, porque ela é importante e ela, na verdade, se refere, né, ao uso desse porquê aí. Deixa eu só encontrar aqui, ó, essa parte aqui que eu quero. A forma porquê, tá vendo? A forma porquê, grafada em 2 palavras e sem acento, é usada em frases interrogativas, diretas ou indiretas, tá? O título do texto é uma frase interrogativa direta. Essa frase interrogativa direta é porque inicia-se logo com o porquê, tá? Então, essa é uma frase interrogativa direta caracterizada pelo ponto de interrogação e pela entonação que se faz ao realizar uma pergunta. Um exemplo de frase interrogativa indireta seria, ó, gostaria de saber por que se usa aliança de casamento na mão esquerda, ponto final. Repara que na frase interrogativa indireta não tem o ponto de interrogação e fica subentendido aqui, ó, que a pessoa quer saber. Então, querendo ou não, é uma pergunta, entendeu? Observe que nos 2 tipos de frase interrogativa há o desejo de se obter uma informação por meio de uma pergunta. No entanto, a interrogação indireta apresenta outra entonação e é encerrada por um ponto final, como eu te falei antes. É importante destacar que a forma porquê interrogativa, né, separada, ela pode aparecer no início ou no meio de uma oração. Então, presta atenção, tá? Se for uma interrogativa indireta, o porquê também vai ficar separado. Afinal de contas, é uma pergunta, tá? Além disso, a forma interrogativa porquê separado, né? Ela é composta da junção de uma preposição mais um pronome interrogativo que, tá? Deixa eu abaixar aqui.
Ó, tô aqui. Pronome, aliás, preposição por mais o pronome que, tá? Aqui. Além do uso nas frases interrogativas, a forma porque ela pode ser utilizada em outras situações também, tá bom? Então é importante, leia novamente para você entender, que aqui está dizendo o seguinte: você pode usar o porquê de forma escrita separada, né, grafada separada, nas perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, tá? Quando for uma interrogativa direta, é no início, né? Por que você fez isso? Por que você faltou à aula? Tá? Por que você não fez o trabalho? Né? Então, você tem aí perguntas com o porquê separado, tá? Indicando, né, que é preciso escrever de forma separada. Agora, quando você tem uma interrogativa indireta, é como o caso ali, ó, gostaria de saber por que você faltou à aula ontem, gostaria de saber por quê, né? E aí você vai entendendo que essa pessoa, diga-me por que você prefere esse ou aquele, entendeu? Então a pessoa está sempre querendo saber alguma coisa. É uma pergunta indireta, é uma interrogativa indireta, mas ainda assim você escreve o porquê separado, tá? Ok? Ficou claro? Então anote isso aí, tá bom? Na página 101 ainda, a gente tem a manchete, né? Pode olhar aí para o seu livro. Eu só coloquei no slide aqui para melhorar a sua visualização, tá? Mas no seu livro tem a mesma manchete, número 4 da página 101. Aí ele fala o seguinte: analise a manchete de notícia a seguir. Ó, as principais razões por que os casais discutem e como isso pode fazer com que as suas relações durem, tá? Letra A. Há alguma pergunta nessa manchete? Olha lá, lê lá de novo, vê se tem alguma pergunta nela. Nem direta e nem indireta, né? Então aqui a resposta é não. A manchete ela apresenta uma afirmação a respeito de algo, ok? De algum caso, tá? Inclusive ela apresenta ali, ó, razões, né, porque os casais discutem. Apesar de estar escrito o porquê ali, não é um porquê se referindo à pergunta, entendeu? Você pode substituir, ó, as principais razões pelas quais os casais discutem, tá? Não tem problema. Então, quando você substitui, você identifica, também entende aí a forma, né? A gente vai falar disso já, logo abaixo aí no seu livro. Aí vamos ver a letra B, a pergunta da letra B. Já copiou? Já respondeu aí direitinho? Vou passar o slide, tá? Então acompanha aí comigo. Página 101, pessoal. Tô na letra B, tá? Então olha só. A expressão porque aparece no início ou no meio da manchete? Tá no meio, né, gente? Se você olhar aí, ó, as principais razões por que os casais. Então, ela aparece no meio, ok? No meio da manchete, tá? Qual das expressões a seguir tem o mesmo sentido da forma pelo que utiliza na manchete? Foi a que eu falei, né? Aqui, ó. Ah, pelas quais, ok? Olha a carinha aí, confirmando pra gente. Pelas quais. E logo abaixo, você tem aí a explicação, tá? Ó, como você viu, a forma porque separada não é utilizada somente para realizar uma pergunta no início ou no meio de frase, mas também para indicar uma afirmação, com o sentido equivalente ao da expressão pelos quais ou pelas quais. Essa forma é a junção da preposição por mais o pronome relativo que, tá? Muito bem. E aí, gente, essas informações que o livro traz, né, a respeito dos porquês, ó, isso aqui, tá? Quando você substitui aí pelos quais ou pelas quais,
você pode anotar no seu caderno, né? Porque mais uma informação aí de fácil acesso para você, quando estiver estudando, consultar, tá certo? Então vamos lá. Na página 102, nós temos uma lenda aí, uma fábula, na verdade, né? Sobre a cigarra e a formiga, ok? Vou fazer a leitura rapidinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Isso, ó, beleza. A cigarra e a formiga. Vamos à leitura? Diz assim: num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de comidas. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, eu não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão todo cantando. Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. Moral da história, gente: os preguiçosos colhem o que merecem. Infelizmente, né? Mas é uma grande verdade. A gente tem que fazer por onde colher o bem, não é isso? Então aí, ó, a cigarra, né, procurou. Então vamos lá, gente. Na letra A, as fábulas, elas são textos cujo objetivo é transmitir um ensinamento, correto? Por isso tem aquela moral lá no final, né? A moral é justamente o ensinamento, é que leva o leitor a pensar, né, a ficar ali refletindo. De acordo com as ações das formigas na história, qual dos ditados populares a seguir melhor resume a mensagem da fábula? Quem sai na chuva é para se molhar, primeiro o dever, depois o prazer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então aí, qual seria, né, o ditado popular que mais se aproxima, que mais resume, então, a mensagem que nós lemos aí dessa fábula? Primeiro o dever, né? Então vamos trabalhar primeiro e depois vamos cantar e dançar, né? E ter aí o lazer que cada um busca ter, né? E a cigarra lá na história fez totalmente o contrário, né? Muito bem, gente. Muito bem. Estamos na página 102, tá, pessoal? Letra A. Vamos agora para a letra B. Analisando o texto, pode-se concluir que as formigas foram solidárias com a cigarra? Não, né, gente? Não houve ali solidariedade, né? Elas se recusaram a ajudar a cigarra. Talvez se sentiram injustiçadas, porque, poxa, afinal de contas a gente trabalhou tanto, né? E ela não fez nada e chega aqui e quer só receber o bem bom? Pode ter sido isso, né? Então a resposta aí é não, tá? E aí você responde. Você pode utilizar na sua resposta o porquê, né, junto ou pois. Afinal de contas é uma explicação, lembra? Então você pode colocar aí, ó, não, pois se recusaram a ajudar a cigarra, tá? Você pode usar o pois aí também, substituindo o porquê, tá bom? Releia o seguinte trecho da fábula. Vou esperar você terminar aí de escrever para a gente continuar. Ok? Vamos lá? Aí na número 6, pessoal, página 102, hein? Vamos lá, acorda aí. Acompanha aí. Mas por quê? Olha a pergunta, gente. O porquê, ele agora aparece no final, né? No final da pergunta, e ele agora recebe um acento. Olha aqui, gente. Observa isso, tá? O porquê agora está ao final da pergunta e recebe um acento circunflexo. Isso dá uma força, né? Uma ênfase aí maior na entonação. Então, olha só, mas por quê? Né? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno?
Identifique o tipo de frase utilizada na expressão em destaque. É uma interrogativa, né? E aí ele tá fazendo uma pergunta direta ou indireta? Direta, tá? É uma interrogativa, é uma pergunta direta. A única coisa é que o porquê agora está no final e aí recebe o acento circunflexo, ok? Interrogativa direta, tá bom, gente? Observe a posição desse termo na frase e explique o que diferencia o porquê separado do porquê separado com acento. Estamos agora na letra B da página 103, quase finalizando aí a correção dos exercícios do livro, tá? Então vamos lá, mais um pouquinho a gente já termina. Ó, letra B. Observe a posição dos porquês. Esse porquê aqui é separado sem acento e esse porquê aqui é separado com acento, tá? É só você explicar o que está diferenciando. Então vamos lá? A forma porquê é usada no final de frase interrogativa, justamente porque ela tem esse acento, dá uma força, né, na entonação. Enquanto o porquê separado sem o acento é utilizado no início das perguntas, ok? Então você escreve aí. No livro, na 103, tem também as explicações, tá? A forma porquê, grafada em 2 palavras e com acento, é utilizada no final de frases interrogativas e declarativas. Presta atenção, hein? E o acento gráfico se deve ao fato de que, situado no final da frase, o monossílabo que se torna tônico, né? Ele ganha força, tá? Ok? Aí, gente, tem um trecho da canção Qual o Porquê, de Marcelo Genesi, né? Tá bem aí no seu livro. Deixa eu tentar te mostrar aqui, ó. Página 103, né? Nós já corrigimos essa parte aqui, tá bom? Olha aqui o trecho da canção. Aí diz assim: qual o porquê de tudo ser como é quando termina? De alimentar um sonho enquanto ainda é dia? De viver à espera do que já morreu? Qual o porquê da história que persiste na memória? Da gente não saber quando é que é a hora de romper com aquilo que se já viveu? Qual o porquê? Qual o porquê? Não existe forma para amar, não existe um jeito de saber se é assim, não existe um meio de evitar o fim. Se é o fim, é para recomeçar. E aí no exercício aqui, ó, ele pede o seguinte, né? Vamos, opa, deixa eu ir pro slide que é melhor, porque aqui fica pulando. Reescreva o verso qual o porquê, repetido várias vezes na canção, substituindo a palavra porquê por outra de sentido equivalente. Atente para o fato de que, dependendo da palavra escolhida para essa substituição, outras palavras precisarão ser alteradas, tá? Vamos lá, então. Qual o porquê? Poderia ser qual o motivo, né? Qual a razão? E aí, gente, neste caso, a gente teria que utilizar o artigo na frente do porquê, da forma como ele escreveu. Porque justamente indica o motivo, né? Ele quer saber o motivo. Qual é o motivo? Qual é a razão? Né? Tá certo? Deu para entender? Escreveu aí? Corrigiu? Aqui embaixo vem a explicação, ó. A forma porquê, grafada em apenas uma palavra e com acento, é um substantivo, tá? Sinônimo de motivo, sinônimo de razão, sinônimo de causa. Pelo fato de ser um substantivo, é comum aparecer acompanhada de artigo. Além disso, essa forma é a única que pode ser utilizada no plural, porquês, tá? Os porquês, os motivos, as razões, ok? Então, quando ele escreve aqui qual o porquê dessa forma, tá vendo? Precisa do artigo para saber qual o motivo, tá certo?
Ok, gente? Deu para entender? E é isso, a gente termina então por aqui, tá? Muito bem, ó, até a próxima, tá legal? Tô muito feliz que você tenha acompanhado aí todo o nosso exercício, tá bom, gente? E então eu vou ficando por aqui, tá? A gente se vê numa próxima aula aí, tá bom? Tchau, tchau!